Hoje vamos falar sobre Demon Slayer, analisando as primeiras lutas do Castelo Infinito. Vamos olhar com um pouco mais de detalhes, levantando algumas questões que talvez você não tenha pensado. Se você não me conhece, eu sou Cassiano, psicólogo, psicanalista, e sejam bem-vindos ao canal Cinema. O filme inicia e ele vai nos situando onde cada personagem está, onde cada Hashira está. Eu vou resumir brevemente, mas eu já fiz um outro vídeo com mais detalhes. E nós vamos acompanhando. O plano dos Hashiras é encontrar Muzan enquanto o veneno da Tamayo está fazendo efeito. Porém, Muzan está absorvendo o veneno junto com a Tamayo. Ou seja, a Tamayo está sendo absorvida e não tem muito tempo. E eles estão no Castelo Infinito. E esse é um ponto importante porque é um castelo vivo, ele pulsa. Tanjiro fala sobre isso. Ele tem vida, ele pulsa, ele vai ganhando formas, ele vai se ampliando. Então fica muito difícil encontrar Muzan. E tem os Onis que estão ali para cansar os Hashiras, para, claro, adiar, para proteger Muzan e também cansar os Hashiras, eles se dão conta disso. Temos o plano do Muzan e o plano dos Hashiras. Os Hashiras lutam contra o tempo para encontrar Muzan, e Muzan também tem uma luta ali contra o tempo, porque ele tenta absorver o veneno e a Tamayo o mais rápido possível. E são muitos personagens, só que até o momento a história está bem amarrada, não tem nada muito corrido, tá tudo fluindo. O filme tem 2 horas e meia e é muito construído, muito amarrado, as histórias se conectam, então não tem ali nenhuma ponta solta, algo que você fique perdido. Você consegue acompanhar. Mas vamos às lutas. Quando o Zenitsu cai no Castelo Infinito, a mensagem que passa visualmente é que ele está pronto para lutar, só que dessa vez consciente. Ele sempre lutou, ele é um personagem forte, ele cresceu muito ao longo do anime, só que as lutas aconteciam quando ele conseguia lutar quando ele estava inconsciente. Ficamos nos interrogando o que aconteceu lá na última temporada do treinamento Hashira. Ele recebe uma carta e agora nós entendemos a carta do avô dele que cometeu seppuku e foi por desgosto. O seu outro discípulo, Kaigaku, se tornou um Oni. Zenitsu vai procurando ele, está com sede de vingança. Essa foi a principal mudança. Zenitsu primeiro pronto para a batalha de forma consciente. E ele encontra Kaigaku, ele está procurando, nitidamente, ele verbaliza isso, ele deve estar por aqui. Ele vai em busca de vingança e ele encontra, e Kaigaku é a Lua Superior 6. Atualmente é a Lua Superior 6. E vemos um pouco a história desses personagens, principalmente do treinamento, da relação dele do Zenitsu, no caso, com o avô e com o Kaigaku. Zenitsu dominou e aprimorou muito a primeira forma, a respiração do trovão. Porém, não conseguiu avançar. Já Kaigaku conseguia as outras formas, menos a primeira. Então o avô de Zenitsu considerou os dois como seus discípulos. Um complementaria o outro. E quando Kaigaku se transformou em Oni, ele decidiu então se despedir da vida. Só que como não tinha outra pessoa com ele sofreu muito até que aquilo tudo acabasse e ele fosse para um outro plano. E foi isso tudo que mexeu com Zenitsu. E a luta acontece, e Zenitsu cria uma sétima forma e consegue derrotar, e antes do último golpe, ele pede desculpa, ele diz: desculpa, meu irmão, considerando aquilo que o Kaigaku foi para ele no passado, embora Kaigaku não gostasse dele. Vemos aí a evolução do personagem que iria morrer. E isso não acontece porque Yushiro, o médico amigo da Tamayo, o médico Oni, ele é salvo porque Zenitsu ia cair na queda, e ele fala que o Kaigaku não tinha... Ele estava há pouco tempo Oni, tinha se transformado em Oni há pouco tempo.
e por isso não dominava todas as habilidades. Se essa luta acontecesse daqui a um ano, Zenitsu não sobreviveria. Acontece que Zenitsu primeiro não vai conseguir lutar, ele está muito machucado. Provavelmente foi essa a batalha deles, só que olha o valor dessa batalha. Ele derrotou uma lua superior. Isso é muito importante. E vamos ver o que vai acontecer com esse personagem. O próximo filme sai só daqui a 2 anos. E agora eu vou falar sobre a luta entre Shinobu e Doma. A Lua Superior 2 versus a Hashira dos Insetos. É uma luta pesada, ela é angustiante, nós sentimos a angústia da Hashira dos Insetos, porque ela quer vingar a irmã. De início ela reconhece Doma, a irmã descreveu ela, e ela já ataca. Ficamos angustiados no decorrer dessa luta, porque vemos Doma brinca, a Hashira não tem nenhuma chance. Mas Shinobu continua atacando. O sentimento que eu tive ao assistir foi bom, ela vai recuar em algum momento, ela é rápida, talvez consiga fugir, consiga encontrar ajuda, esperar por reforços, mas nada disso acontece. E ela vai se lamentando. Aliás, o que você sentiu ao ver essa luta? O que você pensou? Deixa aqui nos comentários. Que ela vai se lamentando. Doma mesmo brinca. Você é tão pequenininha e tão forte, você treinou bastante. Ele reconhece isso nela. E ela continua se esforçando. Ela tem a tática do veneno, mas isso não funciona. Doma absorve o veneno, ela ataca, continua. Ele mesmo vai dizendo, ataque mais, olha, eu tô absorvendo. Daqui a pouco não vai ter sentido nenhum você continuar me atacando, tem que ser agora. E ela vai e ataca e não tem efeito contra ele, não tem chance. E a estratégia dela parece que acaba ali. Tanto que ela leva um golpe e é isso que derrota ela. Ela ainda se supera, avança, vai para cima, se esforça, ataca, tenta derrotar usando veneno direto no pescoço, mas nada funciona. Isso vai gerando uma angústia. Ela quer vingar a irmã, ela se esforçou tanto para isso, mas Doma é muito superior e a derrota com uma certa facilidade. Ao mesmo tempo, ele reconhece o seu esforço e é angustiante ver ela se lamentando, que ela está trazendo essa angústia, porque eu sou tão pequeno, porque minhas mãos são tão frágeis, são tão pequenas, eu não consigo cortar ele diretamente, cortar o pescoço. E, infelizmente, tem esse destino. Quando chega a Kanao e a vê sendo absorvida, Kanao ela ataca, tenta salvá-la, Doma esquiva, diz, olha, espera aí que eu já falo com você, deixa eu terminar aqui, que falta de respeito é essa? Só que ele também reconhece, ele diz, você não é tão precipitada, então ficamos na expectativa, bom, talvez alguém vai salvá-la, talvez a estratégia dela seja um pouco mais cautelosa, provavelmente sim. Claro que no final nós vemos que ela já está ferida. Vamos ver o que vai acontecer no próximo filme. E o Doma ainda fala, algo interessante, que ele diz, agradecer a Nakime, hoje o dia tá muito bom, tá um dia muito feliz, tá tendo vários banquetes. A Nakime é a atual Lua Superior 4 e é ela que movimenta esse castelo pulsante. Cada toque é um movimento do castelo, vemos o castelo se deslocando. Mas o que você acha que vai acontecer? Se você não leu o mangá sem spoilers, né? Estamos aqui teorizando, falando sobre o anime. Mas é interessante observar o desejo da vingança, quando foi muito forte para Shinobu, isso pode ter atrapalhado. Um ataque atrás do outro não teve muita estratégia, isso pode ter custado muito caro. Vamos esperar para ver o que acontece, saberemos em 2027. E nesse primeiro filme do Castelo Infinito, nós conhecemos a história de Casa. Eu até fiquei com a impressão que ele é o protagonista deste primeiro filme. Não sei o que você pensou sobre isso. Agora, é uma história impactante. Ele ataca Tanjiro, ele despreza os fracos, ele deixa isso muito claro. Isso lá no primeiro filme, lá do Trem Infinito. Ele reconhece Tanjiro lá naquela vez você estava deitado no chão, você não conseguia fazer nada. E a luta vai desenrolando
o Tomioka está ali também, que é o Hashira da água. E a casa parece estudando, ele também se diverte nas lutas. Mas o Tanjiro vai incomodando ele, vai irritando, ele tenta entender o porquê. Ele diz, você está um pouco mais forte, mas aquela vez você não pôde fazer nada. E ele está se referindo à luta dele contra o Hashira do Fogo, contra o querido personagem, o Sr. Rengoku. E Tanjiro se incomoda e começa a responder ele. Diz, quando você era novo, quando você era um bebê, alguém protegeu você. Os fracos podem se tornar fortes. E nisso nós temos uma aparição, algo que pode ser entendida como uma pista do que estava por vir. Porque a luta do Akaza não é Akaza versus Tanjiro e Tomioka. É o Akaza contra si mesmo. Esse é o principal oponente dele. E ele ataca aquela imagem, Tanjiro percebe isso. E a luta, claro, continua, a casa vai reconhecendo o Tanjiro como um oponente, ele começa a lutar um pouco mais sério, ele diz, é hora da festa. E o desenrolar dessa luta traz algo interessante. Demon Slayer trabalha muitos personagens, tendo todo esse tempo, 2 horas e meia de filme, foi muito tranquilo. Pelo menos não achei em nenhum momento algo excessivo. Tanjiro vai tentando ler, a casa vai tentando estudar, perceber os movimentos, entender como que ele consegue antecipar os ataques, como ele consegue ser tão forte. A casa fala muito e o Tanjiro começa a observar na linguagem, tentando identificar algumas coisas. O Akaza, cada vez que ele reconhece Tanjiro, ele vai reconhecendo, na verdade, ao longo da luta, que Tanjiro é sim um oponente forte. Tanjiro tem esse traço, o Demon Slayer já apresentou isso, ele vai crescendo nos combates. Ele entende que Tanjiro é um oponente forte, mas ao mesmo tempo ele sabe que não é isso que está incomodando, o que esse garoto tem que me irrita tanto. É interessante porque vamos descobrir no decorrer. E Lacan diria, o inconsciente é estruturado pela linguagem. E Tanjiro consegue conectar os movimentos da casa com aquilo que ele está dito e começa a entender o seu poder. Ele lembra de uma conversa que ele teve com Inosuke, que Inosuke diz, quando o oponente vai atacar em determinado ponto, minha pele arde mesmo. Isso explica porque ele ainda está vivo. Que lá na Contra-Lua Superior 6, ele recebe um ataque e ele não está vendo. O que eu tinha interpretado é que, como ele consegue movimentar os órgãos, ele tinha deslocado, deixado o coração em um outro lugar. Isso explicaria parcialmente, explicaria na verdade, porque ele não teve uma ferida mortal. Só que agora ficou claro, porque ele sentiu e conseguiu ali antecipar, sabia onde o ataque iria acontecer. Então ele começa a perceber isso e tentar entender como isso se adapta ao Akaza. Isso foi possível perceber lá enquanto ele estava contra o Hashira das Chamas, contra o Sr. Rengoku. Ele falava muito o espírito de luta. Então o Tanjiro começa a fazer a associação. Bom, é o espírito de luta, então. Né? Algo no desenrolar ali que o Tanjiro consegue pegar na linguagem. Aí talvez você se pergunte, mas isso o anime explica, por que eu estou dando tanto destaque? Que é mais ou menos o que acontece na terapia, na análise. Nossa ferramenta de trabalho é a fala, é a linguagem. E o Tanjiro, através dessa leitura da movimentação do corpo, do Akaza, a luta, a linguagem, ele começa a acessar memórias. Começa a fazer associações daquilo que foi dito. Tem a memória com o pai, e ele vai encaixando, ele vai evoluindo. Ele vai fazendo as conexões, espírito de luta, aura assassina, estado supremo, até alcançar ali o translúcido, que era o que o pai tinha ensinado em determinado momento. Aliás, qual é a sua teoria com relação ao pai do Tanjiro e a Lua Superior 1? São muito parecidos. O que acontece ali, será que é uma perda de memória? Porque foi o que aconteceu com a casa. Doma, nós vimos a história dele. Ele lembra. A casa não. A casa precisou recalcar. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Para se tornar um Oni para conseguir ocupar esse lugar. Mas será que foi isso? Quais são as suas teorias? Vamos falar sobre isso sem spoilers. E ao alcançar o translúcido, o Tanjiro
fica com poder até acima dos Hashiras. E a casa reconhece e você vê em Apuros, ele sabe que Tanjiro agora é muito perigoso. E realmente Tanjiro consegue seu objetivo. Ele acerta o pescoço da casa e entendemos que ele ganhou a luta. Porém, muita coisa ainda acontece. E é nesse momento que a casa começa a lutar contra si. Ele recupera suas memórias. É algo que ele entende que não quer ver. Para a psicanálise, seria o recalcado. E o retorno do recalcado é o Akaza sendo Oni e atacando pessoas, aniquilando, lacerando. Ele quer ser o mais forte. E através dessas memórias isso começa a fazer sentido para ele. Ele começa a entender. Porque ele tem a visão, é uma moça que toca nele e diz: quem é você? Sai daqui. E ela questiona: qual o motivo, né, de você querer ficar mais forte? Por que você quer ficar mais forte? E ele diz: então, é para salvar o meu pai, é para ajudar meu pai, eu preciso dos remédios para o meu pai. E vemos então a memória da casa que acaba sendo muito impactante. Desenvolvemos uma certa empatia por esse personagem, que nos impactou de uma forma muito diferente lá no Trem Infinito. Ele roubava as medicações, alimentos para cuidar do seu pai que estava doente. O pai, ao saber que ele tinha sido pego mais uma vez porque ele apanhava, ele era torturado, era essa a punição dele por roubar. E se ele fosse pego mais uma vez, ele teria os punhos cortados. Eles já tinham marcado ele. Então, mais uma vez não seria mais marca, seriam os punhos cortados. E ele não se importava com isso. Só que o pai sim, e o pai opta por tirar a própria vida. A casa diz: por que você fez isso? Eu viveria centenas de anos por você se fosse preciso. E parece que é isso que ele faz, infelizmente, de uma maneira muito distorcida. Porque aí nós entendemos de onde são as marcas. Ele busca a vingança e ele aniquila algumas pessoas, colocando elas como responsável pela situação de seu pai. E ser pobre significa morrer por não ter condições de comprar alimento, não ter condições de comprar medicação. E o seu treinador vai salvá-lo, porque a princípio as pessoas acham que ele era um garoto, ele não ia derrotar todos aqueles oponentes. Só que ao chegar lá, ele chama a casa e diz: venha treinar comigo. Ou seja, ele, mesmo assim, ele salva. Não daquela situação, mas aproxima muito do pedido do pai dele. Diz: não leve essa vida. Tem uma carta. Ressignifique sua vida. Essa mensagem. Seja outra pessoa. Isso acontece por alguns anos. A casa conhece a filha desse mestre. A casa treina com ele e aí entendemos o porquê ele luta com as próprias mãos. Isso tudo é muito significativo, porque é o que acontece na clínica. Nós não entendemos porque temos certos comportamentos. Isso está muito profundo, está lá no inconsciente, muitas vezes invertendo. E a casa, ele reconhece então toda a sua história, porque ele vai se casar com essa menina, só que eles são envenenados. A casa é o único que sobrevive. Ele vai contar para o pai, ele vai no túmulo do pai. Quando ele volta, então ele recebe a notícia. Isso deixa ele muito mal, transbordando. Ele diz: eu não consigo proteger aqueles que eu amo. Mas ele consegue se vingar e ele faz isso. Ele ataca, ele se vinga, ele aniquila as pessoas. Ele faz um ataque muito parecido com Oni. E Muzan, bom, ele percebe que tem algo errado, porque ele não enviou nenhum Oni para lá. E a casa derrotou 67 pessoas com as próprias mãos. E ele está tomado de raiva, de angústia. E ele encontra Muzan, e Muzan diz: eu estou recrutando alguns Onis para ser os meus superiores. Olha a surpresa, vejo você humano. E ele, com um ataque mortal, derrota, claro, facilmente a casa. E ele diz: você quer ser um dos meus discípulos? Você quer vir comigo? E ele diz: eu não me importo. Então ele aceita de alguma forma. E tem aí as consequências dos seus atos. Só que para ele ficar nesse lugar, né, de Oni, ele precisou recalcar. Ou seja, ele precisou esquecer desse passado.
na luta contra o Tanjiro como Tomioka, ele acaba acessando essas memórias e ele até... Então, a princípio, ele foi derrotado, porque a cabeça se separou do corpo, digamos assim. Só que ele vai se regenerando enquanto as memórias estão acontecendo. Ele segue lutando. Ele diz, eu tenho que ser mais forte, eu tenho que ser mais forte, eu tenho que ser mais forte. Enquanto ele vai se conectando a essas memórias. Que quando ele é Oni, ficam as marcas, ficam o espírito de luta. Não é à toa que ele percebe isso em outras pessoas. Esse desejo de vingança, então, ele continua. Parece que a vingança é eterna. Por isso, talvez conectado com o que ele disse, eu para o seu pai, ou se despedindo do seu pai, podemos entender assim, eu poderia viver centenas de anos assim. Só que ao recalcar essas memórias, elas retornam disfarçadas. E ele não entende, nem procurou entender em nenhum momento por que ele atacava as pessoas, mas ele se dá conta. As mãos que deveriam proteger agora atacam. E ele vai se arrependendo, ele vai se aproximando desse passado. E ele se sente mal por não ter seguido o pedido do seu pai. Era muito diferente do que ele se tornou. Era para ele viver a vida dele, ressignificar a vida. Enquanto isso, ele continuou a sua busca por vingança. E ele acaba tendo a luta interna, porque ele derrotaria então Tanjiro, Tomioka, mas ele ataca a si mesmo, dizendo, eu perdi. Nisso vem o Muzan, então, será que foi o Muzan que apagou as memórias dele? Não dá para ter uma certeza, eu prefiro a leitura que ele recalcou, porque é o que nós humanos fazemos, nós recalcamos. Isso é interessante até para o jovem gafanhoto que está iniciando um tratamento, principalmente analítico, se entender que eu vou acessar o inconsciente, vou trazer as memórias de volta e está tudo resolvido. Não é assim que funciona. Isso talvez seja uma parte. O que precisa é ressignificar, é dar um sentido. Então essa passagem ali que aparece o Muzan, muito interessante, porque ele poderia recuperar as memórias e continuar atacando, mas não. Então ele ressignifica, tem uma elaboração, podemos entender facilmente dessa forma. E ele decide então se despedir e ficar com as suas memórias e interromper o seu ciclo de Oni e virar humano naqueles segundos que restam. Tanto é que Doma, ele diz, eu senti uma transformação, porque isso mexeu com os outros Oni. O Lua Superior 1 se manifesta, o Lua Superior 2 é o Doma. Então, isso abalou ali também as estruturas. Parece que não esperavam essa derrota. E uma fala muito interessante da casa é que ele diz a repetir massacre sem sentido. Esse é o poder, digamos, do sintoma. A repetição. Claro que ali estamos falando de um anime, é forte, é pesado. Agora, na vida real, isso acontece. Outro patamar, outro nível. Essas repetições, todos nós temos sintomas. Isso a clínica se faz muito necessário para podermos ressignificar a casa de uma maneira, se reumaniza. E ele diz, eu quero ir com dignidade. E nesse intervalo, nesses pequenos anos, depois que o pai dele decide partir e que ele convive com seu mestre, com a filha, Keizo e Koyuki, se eu não me engano, a filha, nesses anos ele consegue cumprir o desejo do seu pai, ele consegue viver de uma forma digna. E ela, que era fraca como seu pai, ela se recupera da doença e pede ele em casamento. E é interessante que quanto ele fica depois que ele se transforma em raiva dos fracos, né? Como as coisas são. Eu acho que isso nos conecta com esse personagem, penso que isso seja uma grande surpresa. Agora, não invalida o que ele fez, não invalida o seu passado. Então, é uma certa estranheza. Ele derrotou, ele aniquilou o Hashira das Chamas, o querido Sr. Rengoku, talvez o personagem mais simpático deste anime. Tem sim, seus atos foram pesados. É possível ter empatia e mesmo assim ainda vão responsabilizá-los sobre os seus atos. E você consegue identificar o que sentiu ao ver a animação? Eu penso que a casa teve o fim aí. Foi com empatia
para pôr um pouco em palavras, essa mescla de sentimentos. Ele pôde partir de uma forma digna ao se rehumanizar. Ele não ataca o Tanjiro, não ataca o Tomioka, aceita o seu destino, que lá, quando ele encontrou Muzan, ele não se importou, tomado pela sede de vingança. E por fim, é possível dizer que Demon Slayer vai muito além de espadas e batalhas. Fala daquilo que carregamos, que esquecemos, mas que está ali do nosso lado, sendo possível reencontrarmos. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe o vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder mais conteúdos. Filmes, séries e animes, você acompanha aqui no canal Pro Cinema. E até a próxima.